Obrigado, Fabinho. Boa noite, Pintado, meu rei. Como é que você tá? Amanhã vai ser homenageado no nosso clube, o Pintado. O Wagner Barbosa vai prestar uma homenagem, porque ele era o presidente de 2004, quando o Pintado, pela primeira vez como treinador, já foi campeão com a Inter, numa vaga só em jogo de acesso. E o Pintadão, com aquele time maravilhoso nas mãos, conseguiu o acesso e, consequentemente, o título. Bem-vindo, Pintado. Obrigado, Edmar. A gente estava já há algum tempo, marcando esse encontro. Agradeço muito pelo convite também. E é muito importante para a gente tirar algumas dúvidas, que muita gente talvez não tenha tanta informação do que a gente vem fazendo, porque realmente é muito trabalho, não dá para informar tudo, não dá para passar tudo o que está sendo feito, mas a gente está aqui para tirar as dúvidas, para ouvir, para tentar esclarecer muita coisa, porque é uma nova Internacional, é um novo momento, vocês sabem disso. Eu fico feliz de ter, no passado, conquistado um bom resultado, um título que vai ficar para a história. Eu agradeço muito o que aconteceu, mas é um novo momento e a gente tem que encarar essa realidade aí. Eu tenho confiança no que a gente está fazendo. Você está encontrando mais dificuldades do que você esperava? Não digo mais dificuldades, mas eu imaginei que o clube estivesse num outro momento. De igual maneira, eu já passei por isso, não é novidade para mim. O que fica marcado é que são poucas as pessoas trabalhando pela Internacional, mas essas poucas têm feito muita diferença. Tem trabalhado muito, principalmente a nossa comissão técnica. O Fabinho acrescenta muito com toda a história vencedora, incontestável a carreira profissional do Fabinho. O Jean, nosso preparador físico, sustenta muito bem a parte física, que hoje ela é fundamental para uma equipe competitiva. O Enori, na nossa análise lá, tem trabalhado 24 horas por dia. Isso é muito esforço, é muita luta, junto com o presidente, que 24 horas também a gente está em contato, tentando fazer o melhor para a Internacional. Pintado, a gente sabe da dificuldade que a Internacional está vivendo, da parte financeira, porque nós estamos falando de carreira tanto do Fabinho como do Pintado, de vitórias. Moraci também, Santana, super vitorioso. Então vocês sabem o ingrediente que precisa para ser campeão. E a gente também não pode fugir da realidade, que é a parte financeira, para você botar atletas lá num alto nível, para você conquistar campeonatos. A gente sabe que a Internacional não vive essa realidade hoje de sonhar com ser campeão no Campeonato Paulista. Tudo pode acontecer, como aconteceu em 86, mas a gente está em cima da realidade. Em cima desse planejamento, os jogadores que você contratou dentro dessa parte financeira que a Internacional lhe deu a condição, você acha que dá para montar um time competitivo? Competitivo que eu digo no sentido de que a Internacional possa até sonhar com uma eventual classificação? Bom a gente poder esclarecer isso. É um momento muito importante, que é muita gente que assiste, que ouve o programa de vocês. Muito obrigado. Eu queria deixar uma mensagem para o nosso torcedor, que a gente tem convicção do que a gente está fazendo. Não tem um empresário colocando jogador aqui, não tem uma empresa administrando o clube, não tem. Somos nós, as pessoas que eu já comentei aqui, que estão à frente e que a gente tem estudado muito. A gente não está contratando por contratar. O início do trabalho foi exatamente esse. Nós definimos um sistema de jogo, claro que com suas variações, com as possibilidades que a gente vai encontrar. E a partir daí a gente foi buscar os atletas. Porque contratar hoje é muito fácil. Você com muito ou com pouco dinheiro, você encontra 20 atletas querendo jogar no Paulistão. E isso já aconteceu várias vezes aqui na Internacional. Vamos trazer 20 rapidinho, numa semana você contrata. Mas você avaliar, você tirar informação, você buscar as imagens, você buscar os últimos jogos, você avaliar realmente o atleta, eu não sei se muitas vezes foi feito. Agora, a gente tem convicção do que a gente está fazendo. Eu vejo a Internacional hoje com uma montagem muito bem feita, muito bem feita. Claro que a gente está falando de uma montagem, a gente não está falando de resultado ainda. A gente está vendo equipes aí grandes, vamos pensar assim, que tem condições de fazer contratações. A gente está aqui vendo equipes do interior que contrataram atletas que nós não
Eu não vou dizer que a gente não quis, mas é que a gente que não encontrou... Não estava dentro do planejamento. Isso. Não entrou no sistema de jogo, não encaixava no sistema. Não vislumbrou que poderia ir bem aqui. Pronto. Não, é o sistema de jogo, Dilma. Também. É porque se a gente tem um sistema de jogo numa transição rápida, você não pode trazer um atacante lento. Né? Eu acho que isso tem valor, porque eu já fiz isso e deu certo. Eu já vi isso acontecer. Ninguém me contou, eu não fui aprender na CBF. A gente já viu isso acontecer. Então, ainda hoje a gente estava discutindo isso, né, Fabinho? Sim. Como nós, equipe, como nós, comissão técnica, podemos potencializar bons jogadores. Porque a gente não tem condição de trazer o craque. Né? Nenhuma equipe do interior tem condição de trazer um camisa 10 muito diferente. Agora, como é que a nossa comissão técnica hoje da Inter pode potencializar? Porque a gente está vendo isso. A gente viu o Fernando Diniz hoje, um exemplo. Num Fluminense que era desacreditado. Eu vou antes no Audax. Vários, né? A gente está vendo que isso tem um peso. O trabalho da comissão técnica. As pessoas que realmente que são responsáveis por isso, qual é o valor que essas pessoas, esses profissionais, podem agregar a esse bom profissional? Então você junta um bom aqui, um mais ou menos ali, outro bom aqui, com um bom trabalho, com um bom treinamento, com um salário em dia, com um profissionalismo à frente de qualquer coisa, com boas condições, como a Inter já oferece hoje, com o CT, a gente tem convicção que isso pode ser um fator muito importante para a gente chegar longe na competição. Pitado, em cima do que você está falando, é o seguinte, a gente vinha anunciando os reforços. E, obviamente, tem a live aqui. E todo mundo comenta. Poxa, mas esse jogador faz 3 meses que não marca um gol. Poxa, mas esse jogador caiu com o Náutico. Pô, mas esse jogador aqui, o histórico dele não é legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitas pessoas colocando, mas nós temos o Pintado. Não, mas espera aí. Se o Pintado tá como técnico da Inter, não, a gente não precisa se preocupar. A gente tem técnico. É o tempo todo isso. Quer dizer, tirando a contratação, mas depositando toda a carga em cima de você. Confiança. Que credibilidade que você tem, meu amigo. Eu não, né? Nós estamos preparados para isso. Sabe? Esse peso, essa responsabilidade, eu nunca imaginei que seria diferente, mas ninguém põe mais peso, mais carga em cima de mim do que eu mesmo. Eu tenho certeza. Porque eu já tenho uma história aqui dentro. Né? Eu já tenho uma história construída aqui. E em momento algum eu vou imaginar ou vou deixar de fazer o que eu tiver que fazer para que essa história se repita, para que a história que eu tenho no passado ela continue, né, de uma boa maneira. E também sou profissional, eu vivo do futebol. Eu não tenho outra profissão. A nossa profissão é futebol. Então nós precisamos de resultado. Quando a gente fala de atletas do Náutico, vamos falar. A gente tem Everton Brito, foi meu atleta. Nós temos que lembrar também que o Everton Brito vem de 2 acessos, né? Com Juventude e com Goiás. Nós vamos no Wellington, também teve comigo num acesso. Esses atletas chegaram ao Náutico, o próprio Jonathan. Chegaram ao Náutico nas últimas 10 rodadas. E se você for avaliar, as últimas 10 rodadas do Náutico não era uma equipe para ser rebaixada. Perfeito. Então a gente tem que ter muita cautela, e por isso eu digo, é minha responsabilidade, isso não é do dirigente, isso não é da torcida, essa é nossa responsabilidade em avaliar, né, esse atleta que a gente está trazendo de uma equipe que sim foi rebaixada. Mas esse atleta, quanto foi a participação dele no rebaixamento? Mas eu vejo, não te cortando, viu, Pintado, eu vejo questão que você falou, você já tem em mente um desenho tático, tá? E você contratou em cima desse esquema que você quer desenvolver. Alguns jogadores que de repente teve até um ano melhor do que esses que foram contratados em outras equipes, mas não se enquadra dentro do seu contexto de jogo. De repente jogador que, como você disse, que foram rebaixados pelo Náutico, mas tem a característica do jogo que você quer. Então é dentro dessa filosofia sua de jogo e não pelo resultado em si do ano que foi contratado. É porque se a gente for buscar o que está dentro do nosso sistema de jogo, que também buscou acesso, que também esteve entre os 5 melhores do brasileiro, nós não temos dinheiro para trazer. É muito claro. Nós não temos dinheiro e não temos calendário. Qualquer bom atleta hoje que teve um bom campeonato brasileiro, ele tem outra oferta. Ele tem uma oferta de 1 ano. Vou repetir, a gente teve atletas que a gente foi conversar
chegamos a iniciar uma conversação sobre valores. Os valores eram muito acima do que a gente poderia. A Inter estava aberta até a fazer um esforço, encontrar uma situação. Mas o atleta falou, poxa, por 4 meses eu não vou porque meus filhos estão na escola, eu tenho que fazer uma mudança daqui a pouco, depois vou ter que fazer mudança de novo. Então isso tem um peso muito grande pra gente, para quando a gente avaliar, a gente falar, poxa, né, vamos na nossa realidade, vamos pôr os pés no chão, que eu acho que dessa maneira a gente pode construir algo muito positivo. Pintado, qual é o seu estilo de jogo? A gente tá falando o tempo todo, né, de estilo de jogo. Qual é o estilo de jogo do Pintado? E dá para citar um jogador, por exemplo, que você gostaria de contar na Inter e que a negociação já está encerrada, mas que você gostaria muito, se você tivesse dinheiro e condição, e traria? Tem bastante nome. Mas cita um assim, pra gente ter uma ideia. Tem bastante. Dudu, Scarpa, vem. Não, Eu tô dando, vou quanto? não, eu tô dizendo na realidade da Inter. É que a gente tenta, né, tá sempre antecipando e a gente chegar primeiro que outras equipes para não ter aquele leilão, né? O cara fala, pô, mas você me dá tanto, o outro me dá tanto. E aí começa isso para mim é muito incômodo, porque o cara tá pensando só em dinheiro. Aí você já... E se o cara estiver pensando só em dinheiro, não é aqui que ele vai ganhar. Não é na Internacional. Ele não pode vir para a Inter porque ele está pensando só em dinheiro. Aqui sim ele vai receber o que foi combinado com ele, em dia, né, com seriedade, com trabalho, mas né, ele vai ter que buscar algo mais. É uma troca, vitrine e ele... Quantos jogadores... Exatamente. Essa vitrine tem que ter peso. Veja quantos tem jogadores... Tem que ter um valor essa vitrine. Quantos jogadores hoje estão... Né? Graças à Inter. Graças a... Lucas Braga, Ayrton. Muita gente. João Vitor, que foi negociado. João Vitor, zagueiro, tá no Benfica. Muita gente. Jogadores. São vários atletas que a gente sabe da Belmonte a 1. Né? Muito bom. Foi o primeiro nome que eu falei pra você. Eu encontrei com o Pintado no saguão. Falei, e aí, Pintado, vamos trazer o Dadá Belmonte? Primeira coisa que eu falei. Ele falou, não dá, 100 pau por mês, não tem como. É muito, né? O atleta hoje que teve um bom ano, né? Que jogou em alto nível, terminou bem classificado, hoje é de 70, 80, 100 mil pra cima. Muita proposta, né? É muito complicado. Ainda assim, eu tenho muita confiança no grupo que a gente está montando. Não é um grupo que cai por acaso. Não é um grupo que está sendo montado porque é mais barato. Não, é um grupo que sim, também tem um objetivo profissional, né? Também valoriza a vitrine, que é a Internacional, valoriza essa camisa, né? Que tem um objetivo, que quer crescer na vida, que ainda tem, né? Que ainda quer algo a mais na carreira. Porque você traz o cara que já tem dinheiro, que já está bem resolvido. Esses caras... É muito difícil. Complicado porque... qual é a motivação desse cara? Então a gente quer um atleta motivado. E aí, entrando na tua pergunta... do estilo de jogo. E de um jogador que você... É que não é o que eu quero, né? É o que o futebol exige hoje em dia. Hoje o futebol, a gente tá vendo Copa do Mundo. Hoje o futebol exige intensidade, exige comprometimento. O futebol não tem espaço para o cara que não é 100% profissional. Não vai conseguir jogar bem, não vai conseguir performar se ele não for profissional 24 horas por dia. Isso é impossível. A gente tá vendo isso toda hora. Né? Vocês estão vendo toda hora. Bom jogador, mas por que na hora do jogo não aguenta? Algo de errado ele está fazendo. Né? Porque treinar, todo mundo treina. Todos os times treinam, todos os times têm salário, todos os times têm condições hoje em dia. Então qual é o diferencial? Né? É você comprar a ideia, é você unir essas pessoas, é você realmente colocar um objetivo e não ter dúvida onde você quer chegar. Então esse é o nosso trabalho aqui. Nós não temos dúvida onde a gente quer chegar. E o Fabinho é experiente. A experiência da quarta força no Corinthians, vocês lembram muito bem disso. Não, que o Corinthians não vai ganhar nada. Que o Corinthians é a quarta força. Que o Corinthians não vai chegar. São 2 brasileiros seguidos. Isso motiva, né? Acabou motivando. Só não quero falar isso pros adversários, porque eles vão achar, eles vão ler, né, o nosso truque. O estilo de jogo do Pintado é ofensivo. Total. Não velocidade. Não tem, é marcar forte e sair em velocidade. O capitão seu vai ser o William Correia? Pela experiência, pela bagagem que ele tem, por ter jogado em Red Bull, Cuiabá. Foi o reforço até agora que eu mais gostei. Se é um reforço que eu gostei muito, foi o William Correia. Quem tem que gostar sou eu. Sim, é senhor. Fácil. Concorda? Concordo. Quem mas vai pagar a conta? também. Você já está empregado. Você está com a vida ganha. Você está com a vida ganha. Eu não posso. Eu quero narrar ele. Eu não posso errar. Eu não posso errar. A nossa amizade mostra isso. É verdade. Eu não posso errar.
Né? A gente pode ler, a gente pode querer tanta coisa e às vezes não encaixa no que a gente gosta. Né? Às vezes, e isso é muito importante. A gente ter o contraditório é muito importante. Porque amanhã eu vou aprender, puta, você falou mesmo, Edmar, tem razão. Como foi, né, no passado? Pô, Pintado, cuidado, o Carioca, cuidado. Não foi isso? Isso já aconteceu. Verdade. E a gente aprende. Isso é muito importante. Não existe o dono da verdade. Não existe quem sabe tudo no futebol. É mentira. Se vier um cara e falar assim, eu sei tudo do futebol, o que eu fizer vai dar certo 100%. Se tiver esse cara atrás. É verdade. Pois não, Fabinho? Não, até pra... Antes do intervalinho, mais uma colocação. Ligou pro Rogério Ceni, deu um... Opa, tudo bem, professor? Tem alguém aí? Nós temos que usar todas as armas. Seu amigo, que usar. Que trabalho maravilhoso você tá fazendo, hein, Sérgio? Pelo amor de Deus, sobrou ninguém, né? Vocês perguntaram da rádio pra mim. Eu não entendo nada de rádio. Mas seria um bom comentarista futuramente, viu? Eu tive um canal de televisão, mas foi a coisa mais louca que eu fiz na minha vida. Você tá falando sério? Verdade. Além da boate, como é que tá a boate, nossa porcaria lá? Felizmente. Aquela boate lá, eu vou te contar, é de outro mundo. Tava consumindo? Não, aquela lá, a gente sobe na parede que nem largatixa lá. Lá o bicho pega. Viu? O Shailon não seria uma boa. Ô, Rogério Ceni, empresta o Shailon pra Inter. Foi um dos primeiros nomes que nós falamos. Eu sei. O Shailon ganha mais de 100 mil reais por mês. E fez um bom campeonato no Atlético Goianiense. É um jogador que eu gosto muito. Muito bom. A gente pensa muito parecido, né? A gente enxerga muitas coisas iguais, mas nós vamos dentro da nossa possibilidade, né? Eu queria ter uma Ferrari, você também queria ter, Sim. mas a gente não tem condição de ter. Vamos fazer o nosso Fusquinha andar bem, que eu acho que a gente pode chegar longe com ele. Pintadão. Bom, primeiro, eu escolhi isso para minha carreira como treinador, e foi assim aqui na primeira passagem. Eu não trabalho com amigo na minha comissão técnica. Eu trabalho com profissionais. Isso não é um trabalho entre amigos. Muito. E eu acho que isso, a partir desse princípio, quando eu convidei o Fabinho, eu estava avaliando, né, o que eu precisava, o que falta para mim. Claro que falta muita coisa, claro que eu tenho muito que aprender. Tudo tem... Né, eu não sei tudo, eu não vejo tudo. O que eu fui buscar é mais um atleta, né, que passou, que jogou dentro de campo. Né, um cara que esteve dentro de campo. E não só esteve, ganhou. Né? Então, esse contraponto é de alguém que teve no mesmo nível ou mais alto que eu. Né? Então, realmente, a gente pode discutir isso, porque é difícil você discutir alguma coisa, vocês falando de rádio comigo, sendo que eu nunca peguei o microfone e hoje estou aqui me complicando, até torto, estou falando errado. Ah, tá horrível. Entendeu? Nossa, fala mal pra caramba. Meu Deus. É que quando você tem, né, o mesmo nível ou um pouco acima, a gente vai crescer junto. Sim. Eu não tenho dúvida que isso, além de um objetivo profissional, é uma exigência. A gente não quer ser dois amigos desempregados. A gente quer ser dois amigos que vá buscar lá em cima. Com sucesso. Na hora. Com sucesso. E essa é a nossa cobrança. O dia que ele me vê um pouco mais para baixo, cansado, ou vendo algo que eu não consigo enxergar, porque eu não sei tudo, como eu já disse, é obrigação dele pontuar. Pintado, eu acho que você errou aqui. E isso já aconteceu. Pintado, isso aqui está errado. Isso aqui eu já vi e não vai dar certo. O atleta está tendo dificuldade, porque às vezes o jogador não fala para mim, que sou o treinador, mas fala para o auxiliar, Isso. que está mais próximo. Mais liberdade, digamos Total, assim, né? total. Não é liberdade, é confiança. Ô, Pintador, no gol, tá? Você trouxe o Léo, que estava no Rio Ave de Portugal. A gente falou muito do Vinícius Silvestre, goleiro do Palmeiras, tá? Você queria contar com o Vinícius Silvestre. Foi muito difícil a decisão que ele tomou, porque a informação que a gente recebeu é que ele tá ganhando muito bem no Palmeiras, a Inter teria que pagar 100% do salário dele, e é em torno de 100 mil, é um valor muito alto. E ele esperava que o Marcelo Lomba não tivesse o contrato renovado, mas teve, e ele prefere permanecer como terceiro goleiro do Palmeiras ao invés de jogar na Inter. Seria um goleiro que você gostaria de contar, e ele não vindo, deposita todas as fichas no Léo ou vem um outro goleiro? Vamos do início, que o Vinícius sim foi o nome que a gente tinha iniciado uma conversa. Mas hoje você falar com um jogador do Palmeiras, que vai jogar Libertadores, que vai jogar Brasileiro, que vai jogar a Copa do Brasil, de premiação, se esse cara não jogar nenhum jogo, se ele não for no banco nenhum jogo, esse cara ganha pelo menos 250 mil
por mês. Sim. Então por que ele viria jogar na Internacional? E a distância é muito grande. Se fosse 20 mil, 30 mil, pô, eu quero jogar, eu preciso jogar. Ele é o quarto goleiro, é um jovem, ele precisa jogar. Ele precisa ter minutagem, como a gente fala. Mas a opção, e é muito compreensível, ele ficar ganhando bem no Palmeiras, mesmo sendo o quarto goleiro. A partir daí a gente já vai sempre buscando. Como a gente tem prioridades, a gente vai na prioridade e esgota as possibilidades. Não deu, como está acontecendo agora. A gente está aguardando aí 3 ou 4 negociações até sexta-feira, mas já iniciaram há 15 dias, 20 dias. Nós não podemos esperar, eu não posso sair para pré-temporada esperando mais alguma coisa, esperando para ver se o cara tem algo melhor, para ver se vem para Inter ou não. Não, a gente não pode ficar dependente disso, porque vai faltar treino na frente. Esse cara não pode chegar aqui na última hora, não tenho nada, agora eu vou jogar na Inter. Não, assim não. Na Internacional, enquanto eu estiver aqui, isso não vai acontecer. Tem que ser prioridade. A Inter tem que ser a prioridade na carreira e na vida de todo mundo. Pois não. Pelo que você deixou meio que desenhado, você quer um time que uma marcação forte e que com transição rápida para o ataque. Vai ser dependendo do seu adversário ou essa é a proposta de jogo? Você vai propor jogo dependendo do time ou você vai jogar dessa forma o campeonato todo? Legal falar sobre isso porque eu nunca gostei de jogar de acordo com o adversário. Eu acho que uma equipe que realmente ela é consistente, nós estamos falando na parte tática. Existe uma grande diferença. Ou seja, são duas coisas diferentes. A parte tática e a parte estratégica. Né? Estratégia é uma coisa, tática é outra. Então, para nós, taticamente, a gente não vai mudar a maneira de jogar. A gente não quer mudar uma maneira de jogar. Porque eu vou tirar o conforto da nossa equipe, que vem trabalhando, que vem treinando, que a gente faz toda uma avaliação, né? A gente contrata pensando nessa parte. Aí chega aqui porque eu vou jogar contra o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, ou Mirassol, Ferroviário. A gente vai mudar a nossa maneira de jogar? Não. Vamos construir uma maneira sólida de jogar. Taticamente já vai estar muito claro como a gente vai atuar, quais são as funções, coberturas. Isso vai estar muito claro. A gente já terminou todo um planejamento hoje. Que legal. Isso já está muito bem preparado. Alguns atletas hoje a gente já está vendo no treinamento que já está acontecendo, essa informação já está bem construída. Claro que muita coisa para melhorar. E a gente vai cada vez mais fortalecer a nossa maneira de jogar. Agora, estratégia, claro que eu não vou sair de peito aberto contra o Palmeiras. Eu não vou querer jogar de igual para igual contra o São Paulo no Morumbi. Né? Que Corinthians a gente vai enfrentar? Que ainda é uma incógnita. Uma incógnita pra gente. Com certeza, quando a Libertadores o Nós já temos todo o trabalho pronto. Aí está o trabalho da nossa equipe. O São Bernardo já está desenhado. A gente já conhece o São Bernardo. Nós não vamos deixar para ver lá. O São Bernardo manteve uma base, então a gente já sabe o que a gente vai enfrentar. E o nosso campeonato é São Bernardo, Ferroviária, Mirassol, São Bento, Água Santa, Portuguesa. Esse é o nosso campeonato. Santo André. Esses nós temos sim que ir de peito aberto. A gente tem que tentar jogar de igual para igual, seja onde for. Claro que em casa a gente tem a obrigação de fazer isso, mas fora também, porque são forças iguais. Então a gente tem que competir, a gente tem que tentar enfrentar esses daí e buscar o resultado. Que sim, aí sim pode ser o diferencial para a gente chegar mais longe. O Pintado, São Bernardo aqui, Mirassol fora, Corinthians aqui. Os 3 primeiros jogos. Qual a projeção de pontos na sua cabeça? Bom, primeiro é o primeiro jogo. São Bernardo nós temos que vencer em casa. Isso não é diferente. Isso nenhuma outra equipe está pensando. E o Paulistão mostra isso pra gente. Você iniciar vencendo é muito importante para que você possa administrar os outros resultados. Que vão ser 2 jogos dificílimos, né? Depois Mirassol, lá em Mirassol, e o Corinthians em casa. Acho que a gente sabe, desde que você consiga os 3 primeiros pontos aqui com a vitória, você pode administrar bem para começar aquela surpresinha que a gente quer ser. Legal. Quietinho, a gente vai... Você já tem conhecimento da divisão e até com clubes que, vou citar até o Água Santa, que a Inter chegou a jogar lá, se não me engano, acho que empatou, né, Edmar? Lá foi 1-1. Lá em Diadema 1-1. 2020. Então você já conhece a divisão e sabe da dificuldade que tem, principalmente quando tu monta time nessa proporção que a Internacional está montando. Você tem um desenho tático já na cabeça
E a gente sabe que depois que você coloca em prática, tem muita coisa para você ter que se movimentar. Mas eu acho que você está com um planejamento de esquema tático, seria um esquema que não precisaria de muito tempo para você poder mexer, porque o campeonato é muito curto. Então tem que ser uma coisa quase que sólida já para começar sendo competitivo. Tá vendo como se encaixam as coisas, como a gente vai conversando, e é muito importante essa conversa. Quando a gente pensa em contratação, a gente também pensa que nós não vamos ter muito tempo. É um time novo. A gente está trazendo 23 atletas novos. Você não junta todo dia no mês e faz tudo dar certo. E já acontece. Então vamos partir do princípio que sim, simplificar é muito importante. O nosso sistema principal é o 4-4-2, que é o mais simples, que todo brasileiro conhece, que todo atleta tem que ter essa informação. Que é o arroz com feijão, né? Vamos pensar, né? Bem feito. Bem feito. Eu acho que isso pode dar um bom resultado pra gente. E a gente vai ter a nossa variação num 4-3-1-2, num 4-2-3-1, que são sistemas básicos dentro das características de cada atleta que a gente contratou. Pintado, fala um pouco do Jonatas. Queira ou não, é o mais conhecido do ataque, por ter jogado no Corinthians. Foi uma passagem curta, foram 7 jogos. Ele marcou um gol, foi contra o São Paulo. Mas ele teve uma carreira internacional interessante. Se você for no Elche, hoje falar do Jonatas, todo mundo o conhece. Ele foi muito bem no Campeonato Espanhol. Pô, e lá você enfrenta um Barcelona, um Real Madrid. O que você espera do Jonatas? Se você vai falar, eu espero gols. Não. Como vai ser o comportamento dele em campo no seu esquema tático? Bom falar sobre isso, Edmar, porque a gente não está contratando só pelos gols. Né? Porque se ele tivesse mais 5 gols no ano, a gente não conseguiria contratar. Se é um atacante que fez 20 gols no ano, 15 gols no ano, a gente não conseguiria contratar pelo valor. Porque não tem atacante no Brasil. Vamos fazer um exercício rápido. Sim. Se vocês lembrarem de algum atacante 9, rápido, que tenha um bom custo, que tenha, né, altíssimo para a Ferroviária, é um custo para a Internacional, é um custo altíssimo. Mas é o possível e a gente sabe que ele pode render. E tem 1,92m, o que me Os chamou a atacantes atenção é a são altura. todos rápidos. Todos. O Everton Todos. Brito é muito Potentes. rápido. É muito rápido. Potente. Mais do que rápido, é potente. Porque a potência no futebol faz muita diferença. Esse espaço de 1 metro, 1,5 metro, 50 centímetros faz muita diferença para o futebol de alto rendimento. Mas aí, Pintado, em cima dele. Mas deixa ele falar do Jonathan. Tá, verdade. Perdão. E não só o Jonathan, como o William Correia, como o Léo, o goleiro, que eu não acabei de responder. O Léo é um jogador que tem um histórico que eu conheço de São Paulo. Sim. Que eu vi no Atlético Paranaense. Que é um líder natural, sem fazer barulho. Não é um goleiro esparafatoso, aquele que pula, a bola chegou na mão, ele pula. Não, é um goleiro Firme. sóbrio, firme. Tem a mesma classe, tem a mesma formação do Santos, que está no Flamengo. Muito bom. Que são goleiros de alto nível, né? E é esse que a gente acredita. Claro que a gente tem mais um para chegar, certo, Fabinho? Sim. Que vai poder brigar, claro que é um jovem ainda, de uma grande equipe e tudo mais, que tá para acontecer, né? Já era para ter acontecido e a gente está tendo um pouco de paciência porque realmente pode acrescentar muito ao elenco. Mas esses jogadores, Jonathan, William Correia, o próprio Zé Mário, lateral esquerdo, o Matheus Oliveira, Léo goleiro, o Douglas zagueiro. E gostei também, jogo aéreo. São profissionais que eles têm uma responsabilidade maior que os outros. E isso foi conversado com eles antes de fechar o contrato. Você aceita, porque vai ter cobrado por isso. Você não está vindo aqui só porque você é um bom cabeceador, só porque você foi um bom... Não, a tua responsabilidade, o teu exemplo com os jovens, ela vai ser muito grande e será cobrada. A gente vai exigir desses caras. Ah, mas eu ganho pouco. Você escolheu, você aceitou. Ponto. E isso é uma coisa que a gente não discute, né? O que é acordado não é caro. Pintador, não foi anunciado ainda, mas eu já trouxe a informação do Jefferson Renan. Tá contratado. Não é possível. Quem foi você que falou, Fabinho? Não, eu não. Foi o Rueda, foi você que falou. Não, vai falar que não tá contratado? Mas não, como é que você tá falando isso? Eu tô falando pra você que ele vai jogar na Inter, não vai? Vai. Ah, bom, então eu já dei essa É notícia. difícil ele errar, hein? Rueda. Eu não sei de onde ele tira isso. Eu já trouxe essa informação. É você O que tá Jefferson falando. Renan. Não passa, o Rueda não passa nada. Nem o João Vitor Fedato, viu? Todo mundo acha que meu informante é o João Vitor. Jefferson Renan. Tava na Aparecidense. Jogou no Brusque. Fala um pouquinho dele. Foi meu jogador
no Figueirense, naquele milagre lá que a gente fez. Isso. Por característica, é o que a gente está falando. É o único extremo canhoto que a gente tem. Que a gente está trazendo. É o único extremo canhoto. E é importante você ter mais uma opção no momento que você possa trazer essa bola para dentro, jogar. Não tenha só o perfil, né, do lado direito para você ir só para o fundo. Você tem esse canhoto que a gente está vendo hoje, da seleção brasileira. Claro que Rafinha. guardadas as proporções, bem longe. Né? Esse homem que traz para dentro para abrir espaço para um lateral, para um Léo Duarte que tem. Esse é bom demais, rapaz. Esse a gente tem gostado. Mas aí demais. depende A gente vai também, pro né? intervalinho. Só uma pergunta rápida. Base. Você está olhando com carinho, a gente já foi informado, até pelo presidente da Inter, que você puxou 4 jogadores para compor o elenco do profissional. O que a molecada da Inter pode esperar do Pintado? Oportunidade. Se preparem, e a gente deixa muito claro, o Fabinho é o que está mais próximo da base, dessa transição, que eles se preparem para ter oportunidade, que elas vão aparecer, e é nossa responsabilidade no profissional dar oportunidade para esses jovens, porque a Inter pode fazer uma negociação com ele amanhã e vai ter um dinheirinho a mais, não vai ter que estar pedindo por aí algumas coisas. Isso é nossa responsabilidade. Eu pedi isso para o presidente, que isso seja uma diretriz do clube. Legal. Que o treinador da Inter use 2, pelo menos, para que a base tenha a responsabilidade de me dar pelo menos 2 atletas. Se a base não formar 2 atletas para participar do profissional do Paulistão do ano que vem, essa base não serve para nada. E hoje a gente tem condição de fazer isso. E o Fabinho está mais próximo. A gente tem bons Seu contrato valores. até o fim do ano ou só até o Campeonato Paulista? Até o Campeonato Paulista. Bom, mas com possibilidade, dependendo do... Nenhuma. Tá certo. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida aqui. Tá certo. Nem pode, né? Washington Ser o técnico Silva, da Matheus Jesus. Nós trouxemos a informação aqui de que a Inter está tentando ou tentou a contratação do Matheus Jesus. Seria um ótimo reforço, Pintado, dentro daquilo que você está planejando para a Inter? Eu acho que a Internacional seria uma grande oportunidade para o Matheus Jesus. Fala só um pouquinho mais perto, por gentileza. A Internacional seria uma grande oportunidade para o Matheus Jesus voltar a jogar em bom nível. Tá suspenso por doping, termina agora dia 4 de dezembro. Ele esteve aqui conversando com a gente. Ah, tá. E Olha. falamos diretamente, olho no olho, não teve ninguém mandando mensagem, nem por telefone, nem por WhatsApp. Essa informação, não sabia que ele esteve aqui. A gente falou diretamente, eu falei diretamente com ele, junto com o Moraci, o Fabinho estava junto. Nós fomos muito claro. O Matheus trabalhou com o Fabinho, né? E a gente foi muito claro com ele, dizendo que não é a Inter que precisava dele, e sim ele precisava da Inter. A gente teria toda a paciência do mundo, porque é um atleta que já tem um tempo inativo. Sim. E isso vai custar muito. O histórico é muito ruim, né? A gente sabe muito bem disso. E a gente convenceu o presidente que cobrou a gente. Fala, pô, vocês vão trazer esse atleta que É problemático. é problemático. Vocês têm certeza do que estão fazendo? Essa cobrança veio pra gente. E a gente sim acreditou que poderia, né? O próprio Matheus aceitou. E aí quando você chega para negociar algumas coisas, acaba parando. Putz. Porque a minha maneira de ver, e falei isso pro atleta. O atleta não consegue entender e ver que ele está perdendo uma grande oportunidade. Dificilmente alguma equipe vai ter tanta paciência como nós estávamos dispostos a ter com o Matheus. Dificilmente outra equipe vai ter. Isso é um preço que ele quer pagar. Ele não pode chegar na Internacional e querer uma ajuda de moradia de 10 mil reais. É muito dinheiro. Para quem está pensando em trabalhar, eu não posso estar preocupado em morar numa casa com piscina. Não, vamos simples, né? Eu venho para trabalhar, não venho para passear. Então isso foi uma decisão nossa, que a gente conversou, e eu achei melhor a gente deixar o Matheus seguir a vida dele. Pintadão, o que a gente pode convidar o torcedor, fazer um barulho para a estreia em casa, né? A última vez foi contra o Guarani 2020, depois a Inter teve estresse fora, mas tem esse jogo importante contra o São Bernardo, que é um time que subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, consequentemente ajudou a Inter a ter um calendarinho para o segundo semestre, uma Série D. Esse ano foi o Santos. Né? Foi o Santos também, é verdade. A estreia foi contra o Santos 1-0 aqui. Pode ser valiosíssimo esse calendarinho, né? Então, modo de dizer, se souber administrar. Sim, né? mas eu tô falando para você reclamou... Sem dúvida que não é atrativo. Não é nenhum atrativo, sem dúvida. Não foi um demérito.
Não, mas não, é um calendarinho. Mas não é um atrativo para nenhum profissional de alto nível. Mas melhor do que uma Óbvio. Copa Paulista, você pode ter Nem me certeza. fala. É um brasileiro, é um campeonato brasileiro, Sim. que se você souber aproveitar, você pode tirar muito proveito para que o Paulista de 2024, se Deus quiser, né, ele seja menos ou mais rentável, vamos pensar assim, com menos dificuldade. Isso tem que começar a planejar a partir de agora. A própria Série D, a gente já estamos planejando a Série D para que não tenha que montar de novo quem vai ser o treinador, forma de jogar. O presidente em cima disso, 30 presidente, jogadores novos. o presidente da Inter falou assim, eu gosto do Pintado, porque o Pintado fala assim, professor, esse jogador pro Paulistão não interessa, mas pra Série D ele vai ser o cara. Esse é o nosso trabalho, né? Eu não tinha que estar me envolvendo em Série D, né? Não foi para isso Até que me porque contratou. você já falou que você não vai estar lá. Mas não foi para isso que eu fui contratado, para eu ter atenção no Paulista. Mas eu também não vim só para fazer isso. Sim. Né? Eu ganho relativamente bem para realmente poder dar a minha opinião. E deixar uma estrutura, uma E base. se não quiser aproveitar também, tá tudo certo. Mas a nossa responsabilidade é fazer com que a Inter tenha algo. E o futuro vai mostrar que a gente está certo. Né? Talvez agora não apareça muito. Vai lá na frente. Mas o futuro vai mostrar. Né? A hora que Legal. entrar uma vendazinha legal, um jogador em time grande. Pô, saiu da Internacional. Saiu porque está sendo construído agora. Legal. Isso eu não tenho dúvida que vai acontecer. Mas o E você Pintado, vai a gente fazer vem história falando também. nisso há muito tempo, anos, né, a gente vem falando. Principalmente eu venho tocando essa tecla de fazer jogador para sustentar o clube, para não ficar todo ano passando chapéu. Pra todo ano ficar montando time. Um dia o vaso vai quebrar. Não é todo ano que dá certo, todo ano que dá certo. E aí, entrando nisso, aí eu até comentei quando o Moraci veio aqui. Eu falei, é bom vir uma pessoa com o respaldo que tem, com o nome que tem, e levar essa ideia pro pessoal daqui, para começar a ver o futebol com outros olhos. Não é só botar o time e disputar. Sabe? A coisa tem que ser com planejamento. Você tem que plantar a semente lá para amanhã você colher o fruto. Essas coisas é difícil, a gente que somos da cidade, para colocar essa ideia. Mas quando vem pessoas de fora, como eu falei do Moraci, você, agora Fabinho, colocando essa ideia, quem sabe dá uma sustentação e o pessoal começa a acreditar nesse propósito. Tati, isso tem que ser, como eu já disse pro presidente, isso tem que ser uma diretriz. Não adianta a gente ir embora amanhã no final do Paulista e mudar tudo isso. Se está sendo construído, se você está investindo, ainda que seja pouco, dentro da possibilidade, se você está investindo, construindo isso agora, quando a gente for embora ou as mudanças acontecerem, você não pode destruir tudo. Ainda que seja pouco, você já construiu alguma coisa. Já tem que ter o treinador da Série D, já tem que estar próximo da gente. Já tem que estar avaliando o que interessa, o que não interessa, que sistema esse cara vai jogar, qual é a identidade da Internacional de Limeira. Nós temos uma história sim. 86, mas essa é uma história vencedora. Essa é uma história que ganhou. Você tem que usar isso tem que valer. Quem vier trabalhar aqui, a gente montou um vídeo institucional mostrando exatamente isso. Esse jogador vem vindo, o Jonathan chegando. Jonathan, você vai chegar nesse time. Legal. Você vai chegar aqui. Essa é a torcida. Essa é a cidade. Esse é o estádio. Então respeite Da hora. e se comprometa. Nós temos um vídeo aí depois, a qualquer momento, a gente disponibiliza. Faz favor. Porque isso é o básico. O E a cara gente já viu- chega pilhado, né? O Fabinho chegou para jogar na França, o capitão do time, né? Do Toulouse. Chegou. Eu cheguei no Cruz Azul do México. Vem cá um pouquinho, você tá chegando de fora? Vou te mostrar aqui o time que você tá chegando. Legal. Então isso você acaba jogando pro mas eu não sabia. Sabia sim. Você sabe sim, Campinas tá aqui do lado, você sabe que atravessando aqui o que que é. Então você sabe muito bem onde você tá. Da hora. Né? Pra que o cara não tenha desculpa. Porque é muito fácil vir aqui falar, mas eu não sabia. É. Pintadão, você terminando o Campeonato Paulista, né? Completando os jogos, foi a entrevista que nós fizemos lá atrás. Você pula, né? De 13º para 6º treinador com mais jogos na Internacional. Primeiro time seu como treinador foi a Inter e você tendo a possibilidade de ser o 6º em jogos pelo clube. Que Não. marca, hein? Nem mereço isso. Ah, merece. Tenho certeza Pintado. que... Duas passagens muito boas. Tenho certeza 2004, que 2006. outros profissionais muito mais capazes do que eu, os caras muito mais, vamos falar, envolvidos. Ah, talvez. menos pilhado que você, duvido. Ah, não, isso. Que queira ganhar mais do que eu, impossível. Mas eu posso dizer uma coisa, Edmar? Mas vai ser pra A história. primeira vai vez ser que eu muito estou legal. tendo a oportunidade de falar com o Pintado. Mas eu também já convivi pelo lado de dentro. Então, como jogador. Eu valorizo muito essa conversa franca. É muito bom trabalhar com um profissional assim. Você fala, ó, a situação é essa. Não ficar vendendo ilusão
porque depois você perde o respeito com o atleta. Então tudo isso favorece muito. Eu acho que não tem como não dar certo essa fórmula que você usa. Não estou dizendo a parte tática, a sua técnica, a forma de você desenvolver o seu trabalho. Eu estou dizendo a forma de você conduzir, como ser humano, como homem. E eu acho que isso é a melhor forma que tem. Porque amanhã ninguém vai te questionar. A gente gostava que fosse assim com a gente, né, quando a gente jogava. Lógico. Você queria ouvir a verdade. Tem que ser franco, Vamos falar a verdade, porque essa é a melhor maneira de você poder construir alguma coisa. Na mentira, na conversa, nesse, né, que a gente fala na resenha do futebol, não cabe mais. O futebol de hoje em dia ele é muito importante. É um negócio muito grande. E se não for visto dessa maneira e gerido dessa maneira, como um negócio, em nenhum clube vai dar certo. Hoje é importantíssimo você gerir o futebol como um grande negócio que pode ser bom para todo mundo. E a gente falando do torcedor, isso é um pedido nosso, né, da comissão técnica, mas principalmente meu. É muito importante que o torcedor esteja junto com a gente. É muito importante que vocês da imprensa estejam junto com a gente. Conte com a gente. Mas isso, eu tenho certeza disso, porque conheço você há muito tempo. É muito importante que a gente se una para que a Inter seja mais forte. Que vai ser bom para todo mundo. Que nós somos passageiros. Essa comissão técnica, uma hora vai sair daqui. Se é agora, se é amanhã, se é no fim do ano. Em algum momento a gente vai embora. Mas a Inter vai ser eterna. Então nós precisamos construir um clube mais forte. Nós não podemos deixar isso continuar do jeito que está. Nós temos que construir isso mais forte. E todo mundo pode ajudar. Todo mundo pode ajudar, cada um fazendo a sua parte. O torcedor é muito importante. O torcedor vai fazer a diferença jogando em casa. Nesse primeiro jogo, principalmente. E vocês da imprensa, com a maneira que tem que trabalhar, sem nenhum... favorecimento. Sem favorecimento, né? Frio. Né? Com crítica construtiva. Isso ajuda muito a gente. Por isso eu tenho certeza e confiança que vai dar certo. Vamos para os destaques finais para Juninho.